Você é daquele tipo de pessoa que acha que ensaio de laboratório não é nada aplicável e não se enquadra no dia a dia da obra? Bom, se sim, fica comigo até o final porque eu vou te explicar o porquê, como e quando fazer cada ensaio de laboratório. Realmente, quando não é em toda obra que se faz, senão é rasgar dinheiro, mas existem obras que são essenciais fazer esse tipo de ensaio, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né? Meu nome é Fabrício Gonzalez, eu sou o criador aí da Solidifica Engenharia Geotécnica. Hoje impactamos aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, dezenas de milhares de pessoas semanalmente. Então, se você se interessar por conteúdos mais rápidos de serem consumidos, vai lá, Solidifica Geotécnica e segue no Instagram, tá bom? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, dá um curtir aí, porque isso ajuda o YouTube a entender para a gente acabar crescendo mais aqui e levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, então vamos lá, direto ao assunto agora. 3 tipos de pessoas que se enquadram nessa ideia de ensaio de laboratório. Quais são esses tipos de pessoas? O primeiro tipo é aquela pessoa que fala que o ensaio não é nada prático, nada aplicável e não faz, tá? Então, ele não faz e fala que não serve para nada. E não serve. Esse tipo de pessoa aqui nunca vai crescer na geotecnia. Por quê? Ensaios na geotecnia são essenciais para conseguirmos determinar parâmetros e refinar cada vez mais nossas soluções. Então não faz nenhum sentido esse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, já fica com a mente aberta aí para mudar, certo? Beleza. O segundo tipo de pessoa é que fala assim, não, ensaio de laboratório é legal, é isso aí, tem que fazer mesmo, só que ela não faz. Então, ela não faz, mas acho que serve. Acho que serve. Esse tipo de pessoa aqui também, ela precisa entender quando aplicar cada tipo de ensaio para conseguir desenvolver mais a parte técnica dela, porque a prática deve ser alinhada com uma boa teoria, certo? Então não faz sentido ela só achar que tem que fazer, só que não sabe quando que faz, quando que não faz, enfim. E a terceira pessoa é a que faz e a que sabe aplicar, certo? Faz e sabe aplicar cada tipo de ensaio. Nesse vídeo, eu espero que você ou seja já essa pessoa, mas se for desses 2 tipos de pessoa, que se transforme nessa. A minha intenção basicamente vai ser essa. Eu quero que você entenda exatamente o porquê, quando e quando fazer esses ensaios, tá bom? Então vamos lá. Para que serve o ensaio de laboratório? Os ensaios, eles servem para simular as condições reais ali de campo, certo? Então por isso que é essencial que um ensaio, uma amostra, geralmente uma amostra indeformada, para esses ensaios que vamos falar aqui, que ela seja muito bem conduzida, muito bem tratada, retirada da maneira correta, para ela não abalar as características reais ali de campo, certo? Então, ela aqui, ó, os ensaios de laboratório buscam simular as condições já está ali, reais / locais do solo, em campo, certo? Então nada mais é que um ensaio que você não conseguiria fazer em campo, você trazer para o laboratório e executar esse ensaio lá, tá? Um ensaio edométrico seria um ensaio mais conhecido como um ensaio de adensamento, certo? Então vamos entender para que ele funciona. Ele funciona para você determinar o tempo de adensamento, certo? Então, o adensamento daquele solo, certo? Você pegar uma argila saturada, um solo saturado, você precisa determinar, às vezes, dependendo, você vai executar um pátio de container, vamos supor ali, ou uma siderúrgica que vai acumular bobinas em alguma região. Você vai gerar uma sobrecarga naquele solo. Abaixo dele tem essa camada de argila mole, ou o solo mole, saturado, alguma coisa assim. O que acontece? Essa sobrecarga, ela vai gerar tensões naquele solo que a água vai tender a se dissipar. Por ser um solo saturado,
você tem o solo e água, aplica a tensão, a água tende, dependendo da tensão, a água tende a fluir dali. Então, o que acontece? Isso gera recalques. Então você está com o seu carregamento aqui está a sua camada de solo mole, aqui é o solo mole, certo? Essa sobrecarga causada nesse solo aqui, ele vai gerar recalques, diminuir os vazios daquele solo, que vai gerar ali problemas futuros, certo? Então, o que acontece? Na hora de uma sondagem que você verifica essa camada aqui, é ideal se fazer um ensaio de adensamento nessa situação, com essa sobrecarga aqui, para verificar qual que é o tempo de adensamento, certo? Então, nós teríamos um gráfico aqui seria o número de vazios, certo? E aqui seria o tempo de adensamento. Ele traria uma curva mais ou menos assim, vamos supor. Aqui no tempo zero, ou no caso aqui, né? Tempo T1, tempo zero aí, como definir, e aqui já estabilizado. Então, você determina a carga que vai ser aplicada naquela situação e você consegue determinar esse tempo aqui, esse tempo total para estabilização daquele solo. Pô, se você não fizer esse ensaio, como que você vai saber quanto tempo vai demorar? Porque você pode utilizar soluções de engenharia aqui para acelerar esse adensamento, porque senão você não consegue utilizar essa área, porque vai gerar recalques ali e você vai ter com a sua utilidade comprometida depois que você começar a fazer esses carregamentos. Então você tem que prever isso, tomar as atitudes corretas e depois vir e executar isso e ter uma solução pronta ali já, então, tá? Então nessas situações aqui, por exemplo, do adensamento, que nós teríamos que fazer um ensaio edométrico, certo? Um ensaio de adensamento aí. Então, é muito importante nessa situação. Outras situações que podem ser utilizadas também seria, por exemplo, questões de colapsividade em solo colapsível e em solo expansível. Se o solo tem uma característica de ser colapsível, é ideal, dependendo da sua aplicação ali na utilização daquele solo, é ideal fazer um ensaio de colapsividade. Ou, se ele for expansível também. Por quê? Quando ele é expansível, vamos supor que você tem um piso industrial aqui, certo? Você tem um solo expansivo aqui embaixo. Se esse solo se expande aqui, a tendência, ele vai se expandir aqui, a tendência desse piso é ter problemas futuros. Então, nessa situação, você precisa entender esse comportamento do solo, tá? Entender quanto que ele vai se deformar. Ele vai se deformar um tanto que a minha estrutura vai conseguir resistir. Beleza, ótimo, não precisa nem tratar esse solo aqui de alguma forma. Mas se não, você já tem que prever essas situações, prever quanto que ele vai expandir, quanto que ele vai diminuir de volume no caso do solo colapsível, enfim, nessas situações que precisamos entender esse comportamento do solo, tá? O ensaio, como que é o ensaio? O ensaio basicamente você tem aqui em vermelho suas pedras porosas, certo? Aqui você tem a sua amostra de solo indeformável e aqui em cima você aplica uma tensão normal. Essa tensão aqui simula o carregamento. Esse solo aqui, ele está saturado. Então você aplicou o carregamento aqui, uma carga X, você aplica aqui uma carga X, certo? E esse solo aqui, ele vai ser carregado, ele vai levar um certo tempo para estabilizar aquele carregamento. Por quê? Essa água que está aqui dentro, ela vai tender a ir para as pedras porosas. Então, essa velocidade que a água caminha ali dentro do solo até estabilizar, seria esse tempo de adensamento. Dependendo da tensão que tiver aqui e dependendo do solo, é um tempo de adensamento diferente, tá? Então, esse solo, essa situação aqui é muito importante nessas situações. Esse ensaio aqui é muito importante nessas situações. A aplicabilidade dele. Nessa questão aqui, por exemplo, carregamento, vamos supor assim, um carregamento direto
sobre o solo, você precisa entender como que é o comportamento daquele solo. Vamos supor que você vai executar uma rodovia, tem áreas de aterro gera sobrecarga. Essa sobrecarga, se for um solo ali, um solo que está saturado, você precisa ver se vai ter um adensamento ali compatível com a sua obra, se é um adensamento muito grande, não, então temos que tomar algumas atitudes. Pode ser fazer uma solução ali com, vamos supor, coluna de brita e fazer o aterro, até estabilizar. Essa situação ficou muito cara, não dá. Vamos só fazer o aterro, certo? Que vai gerar já a sobrecarga, espera ali algum tempo e esse tempo cabe dentro do cronograma, até estabilizar esses recalques e executar essa pavimentação em cima, alguma coisa assim. Tudo depende dessa análise de custos também. Se você tem tempo, você consegue fazer uma solução mais econômica. Se você não tem tempo, você acaba gastando um dinheiro a mais ali, mas obtém sua solução. Por isso que é essencial você ver o tempo de adensamento, para você calcular, por exemplo, a quantidade de coluna de britas, geodrenos, o que você vai colocar ali, a quantidade. Você precisa saber qual é o tempo de adensamento daquele solo, entendeu? Como que ele se comporta. Enfim, nessas situações que é muito aplicável, entendeu? Áreas portuárias que geralmente tem condições ali de solo mole e tudo mais, áreas litorâneas, né, no total. Mas é muito utilizado esses tipos de ensaio, assim, nessas situações. Então é bem interessante, esse ensaio é muito bom mesmo. E ele é simples de se fazer, não é caro também, deve chegar ali por unidade, deve ser uns R$300, algo em torno disso, tá? Só tem que ter muito cuidado com o transporte das amostras e tudo mais, para não alterar as características do solo, tá bom? Ensaio de cisalhamento direto. Cisalhamento direto, eu falo que é um ensaio para determinar ali o ângulo de atrito, coesão, de uma forma mais rápida e simples ali daquele tipo de solo que a gente precisa caracterizar, tá? Então, ele pode ser utilizado para determinar o ângulo de atrito do solo e coesão. Vou colocar aqui parâmetros ali de resistência. E também você consegue fazer o ensaio de adensamento aqui. Você, de certa forma, ele não é o mais aplicado para fazer o adensamento, mas você ainda consegue tirar parâmetros disso. Porque no próprio ensaio, o tempo de adensamento daquela amostra, quando você faz um ensaio saturado, o tempo de adensamento daquela amostra, ele vai determinar a velocidade de cisalhamento daquela amostra. Então, você acaba fazendo um ensaio de adensamento ali. Então, isso daqui é bem interessante. O ângulo de atrito tem um porém aqui, ó. Ele é um ensaio mais rápido, óbvio, mais barato que o outro ensaio que eu vou falar aqui. Só que tem um porém, que pelo fato do ensaio ser assim, ó, básico, assim, ó. Aqui está a sua amostra, tá? Amostra de solo. Aí aqui embaixo tem a parte de pedra porosa também, da caixa. E o que acontece? Você induz o cisalhamento nessa região aqui, ó. Você induz o cisalhamento do solo nessa região. Aqui essa parte aqui ela fica fixa, certo? Então essa parte toda aqui de baixo ela não move e essa parte aqui ela é movida para lá. Então nessa região aqui acontece o cisalhamento. É um ângulo de atrito direcionado, digamos assim. Não é o menor ângulo de atrito daquele solo. Então é um ensaio para você determinar esse ângulo de atrito mais rápido. Só que tem essa ressalva que, como você sabe onde você vai cisalhar, às vezes não é a região de menor resistência daquele solo, de menor ângulo de atrito. Então, nessa situação, fica essa ressalva para o ensaio de cisalhamento direto, tá bom? Aqui é o ensaio que determina ele. Não tem no Brasil um ensaio que regulamenta, digamos assim, o cisalhamento direto, tá bom? E tá. Como eu falei aqui, o ensaio seria basicamente isso. O tempo de adensamento que eu falei no começo, ele seria também uma carga aplicada normal aqui,
para determinar o tempo de adensamento e depois você vem fazendo o cisalhamento desse solo, tá? Dá para fazer com a amostra deformada? Dá também. Dependendo da sua aplicação, poderia fazer. Mas esse daqui seria uma amostra indeformada na maioria das vezes. Então, quando vamos lá em campo e retiramos aquele cubo de 30 por 30 ou outra dimensão, que passamos parafina, tudo mais, dá um trabalho danado fazer isso daqui. E daqui nós retiramos essas amostras para fazer esses outros ensaios, tá? Então, nessas situações aí que tiramos os corpos de prova, tá? A aplicabilidade dele. Aplicabilidade. Você não vai usar ele para dimensionar fundações. Você não vai fazer um ensaio de cisalhamento direto para determinar ali a capacidade de carga da fundação. Não vai. Você vai fazer ele em situações, na maioria das vezes, em barragens, por exemplo. Barragens pode fazer. Na maioria das vezes, em contenções. Barragens não é a maioria das vezes, é contenções que é a maioria das vezes. Em contenções, mais rápido, mais simples. Situações de obras especiais, às vezes algum aterro que você tem que fazer em alguma região, ou até, digamos assim, obras especiais, você acaba utilizando o ensaio de cisalhamento direto, tá? É um ensaio rápido, interessante de se fazer. Você tem todas as medições dos deslocamentos ali, verticais e horizontais, tá? E aí com isso você consegue determinar seus parâmetros. Basicamente o resultado dele seria assim, ó. Você tem que fazer 3 ensaios, pelo menos. Aí você tem 3 tensões aqui aplicadas, 3 tensões diferentes aplicadas, e cada uma vai dar uma tensão de cisalhamento, tá? Aqui seria, agora eu não lembro se aqui é a tensão normal e aqui é a tensão cisalhante. Alguma coisa assim ou invertido, tá? E aí, aqui, esse ângulo aqui seria o ângulo de atrito. Então você tem aqui o primeiro, a tensão normal pela tensão cisalhante, ou tensão cisalhante máxima que aquele solo suportou, tá? Tensão cisalhante aqui no caso seria força pela área dessa amostra, certo? Simples. Da primeira situação, na segunda situação com uma tensão normal maior, tá? Vamos supor que a primeira você aplicou ali, sei lá, 5 quilos, aí dependendo da área vai dar uma tensão. Na segunda você aplica lá 10 quilos. Na terceira 15 quilos. As tensões vão aumentando. Você tem essa, digamos assim, essa reta que ela vai interceptar aqui. Esse ângulo seria o ângulo de atrito da amostra e esse ponto aqui seria o intercepto de coesão, certo? Então aqui seria a coesão. Dependendo do seu ensaio, se for um ensaio seco, isso daqui é a coesão aparente e a coesão verdadeira. Se for um ensaio inundado, essa daqui vai ser só a coesão verdadeira, tá? Enfim, nessa situação, se vocês quiserem eu detalhar exatamente como que é feito o ensaio de cisalhamento, posso fazer um vídeo só dele aqui, só explicando sobre isso, que tem muita coisa para falar. Vocês viram que eu comecei falando uma coisa e acabei falando já mais um monte aqui. Tá, vamos lá, o próximo, que eu acho que é o que eu mais gosto também, é o triaxial. Eu mais gosto dele porque ele, além de ser um ensaio dos mais completos, eu tenho uma história com ele na universidade. Então, quando eu estava na universidade, lá começando a fazer mecânica dos solos, acho que era obras de terra, alguma coisa, comecei a me envolver com um laboratório, né? Laboratório de geotecnia. E lá tinha um ensaio, um equipamento triaxial parado há 13 anos, mais ou menos. Chegou, estava lá embaladinho, arrumadinho, nunca ninguém nem mexeu, nem colocou para funcionar. E foi discutindo com um professor, assim, conversando. Ele falou, ó, você não quer tentar pegar para montar aí, não? Eu falei, ó, vamos lá, ué. Gente,
foi tanto aprendizado, que era conectando as mangueiras lá e pensando como que funcionaria, que o aprendizado ali foi enorme. Então até se você às vezes na sua universidade tiver um aparelho triaxial parado, alguma coisa, vamos conversar, manda uma mensagem para mim aí, que eu vou ter o maior prazer de ajudar, porque esse ensaio aqui agrega muito conhecimento na faculdade, desde trabalhos assim, desde o conhecimento de você entender realmente como que se comporta ali a amostra, como que por que fazer esse ensaio, porque ele como que ele gera esses parâmetros que ele assim, você acaba analisando no ensaio. Então, enfim, a história. Depois desse tempo, eu acho que ficamos aí uns 2-3 meses dedicados exclusivamente nisso, conseguimos colocar para funcionar, rodamos alguns ensaios, os ensaios foram satisfatórios. Com eu sabendo esse ensaio, eu acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso lá, fiz uma modelagem numérica da maior contenção em Campo Grande na época, e aí foi muito aprendizado também, conheci pessoas incríveis. Com isso aí foi o meu primeiro serviço depois de formado por essas conexões. Então às vezes parece besteira, mas o ensaio triaxial aí que levou minha carreira para onde ela está hoje. Então, por isso que eu acho que eu gosto tanto dele, né? Mas enfim, quais parâmetros conseguimos tirar do ensaio triaxial? Vamos lá, são muitos, aqui eu vou citar 6, tá? Ângulo de atrito, coesão, coeficiente de Poisson, módulo de deformabilidade, módulo de deformabilidade, esqueci, peraí, dá um pause aí. Tá anotado. Módulo de deformabilidade, as trajetórias de tensões, tempo de adensamento, enfim, são N situações, muitas situações que conseguimos determinar. A ideia do ensaio triaxial é mais ou menos a ideia do cisalhamento direto. Você também tem pelo menos 3 ensaios para determinar o ângulo de atrito, né? Você tem esses ensaios, ele tem as trajetórias de tensões aqui dele, tem aqui o pessoal vai lembrar aí, o maior Coulomb aqui, né? As curvas aí, e aqui você vai ter também a parte do ângulo de atrito, coesão, aí você consegue determinar outros parâmetros a partir daqui, tá? Existem 3 tipos de ensaios triaxiais. Seria o não drenado e não consolidado, certo? O drenado e consolidado e o consolidado drenado. Esse daqui seria quando você não executa um ensaio, digamos, molhado, assim. Você vai determinar parâmetros de resistência, mas sem saturar o corpo de prova, e enfim, sem saturar o corpo de prova. Esse ensaio aqui seria o consolidado não drenado. Você vai ter leituras aqui você vai ter esses parâmetros de coesão, ângulo de atrito, enfim, trajetória de tensões, módulo, tudo mais. E você também aqui, no caso de trajetória de tensões, você vai ter como que aquela amostra gera poropressões na hora do carregamento, como que ela comporta. Então, por que é importante entender o caminho das poropressões? A diferença da tensão total com a tensão efetiva são as poropressões, né? Peraí. A tensão total menos as poropressões é igual à tensão efetiva. Então, a tensão efetiva que vale pra gente, porque é a tensão efetiva que realmente vai desempenhar a resistência do solo ali. Então, é essencial, assim, dependendo da sua situação, você fazer um ensaio
consolidado não drenado, tá? E o consolidado drenado seria quando você quer entender, basicamente, muito mais do que isso, tá? Mas basicamente você quer entender como que é a variação de volume daquele solo com aquele carregamento naquela tensão, tá? Dependendo da tensão aplicada, você consegue aplicar altas tensões no corpo de prova. Então, você consegue simular situações que o corpo de prova está lá a 10 metros de profundidade, 20 metros de profundidade, situações que você não conseguiria fazer o ensaio lá em loco. Então, essa retirada da amostra, às vezes uma amostra próxima, a característica dela com uma amostra mais profunda, você consegue ensaiar e você consegue entender como que é o comportamento geral daquele solo, para aquelas tensões, tá? Esse ensaio triaxial, ele é mais caro que o normal, assim, os outros, né? Você vai ali gastar em torno de uns 500, 600, até mais reais por amostra, tá? No mínimo 3 amostras, no mínimo R$1.500. Depende do lugar, depende da distância, quantas amostras vão precisar ser feitas, enfim. Mas é mais ou menos esse preço. Ele é mais técnico também, ele é aplicado em situações mais específicas, tá? Ele é bem específico. Você vai aplicar ele ali, a aplicabilidade dele em, por exemplo, contenções, né? Você consegue aplicar. O meu projeto lá foi em contenções, era uma contenção de solo grampeado e solo atirantado também. Contenções, obras especiais, vou dizer assim, seria barragens é muito utilizado mesmo, barragens, túneis, situações assim, e para modelagens numéricas, situações que você precisa fazer uma análise mais refinada, ter parâmetros mais próximos do real, você consegue fazer essa modelagem numérica com esses parâmetros. Por quê? No gráfico, no ensaio, você tem um comportamento lá do solo, certo? No cisalhamento. Então, aqui aconteceu a ruptura do solo. Enfim, lá no computador, dependendo do software que você usa, você consegue modelar essa curva próxima dessa real. Então, você consegue aproximar os parâmetros que você vai utilizar para você utilizar na sua modelagem. Então, mais importante do que ter capacidade técnica para fazer uma modelagem, você precisa ter parâmetros reais, parâmetros que você vai conseguir trazer algo real lá de campo para utilizar na sua modelagem, porque se você estiver utilizando parâmetros errados, nada adianta. Se você pegar só uma sondagem SPT para dimensionar ou modelar uma barragem, não faz sentido algum. Análise de custo-benefício não faz sentido algum. Você tem que fazer ensaios, você tem que fazer essas análises para conseguir determinar parâmetros ideais para conseguir uma análise mais refinada ali dos seus ensaios, né, dos seus projetos. O ensaio, basicamente, eu falo basicamente para todos os ensaios, né, mas não é basicamente, é um ensaio muito interessante. Você tem uma câmara de confinamento, tá? Essa é a câmara. Aqui dentro você vai colocar a sua amostra de solo, uma amostra de solo deformado ou deformado, depende da situação que você vai utilizar. Aqui tem a base, também utiliza pedras porosas e tudo mais. E aí que acontece? Aqui você tem a parte de aplicação da tensão normal, certo? Aqui você tem tensões confinantes do solo. Aqui está cheio de água, então você aplicando pressão aqui nessa água, você gera uma tensão no corpo de prova, certo? E você também tem tensões internas aqui. Mesma coisa, o seu corpo de prova você pode saturar se ele for nessa condição aqui, ó. Se ele for o CD,
ele vai estar saturado aqui para você executar o ensaio. Você está aplicando tensões internas e externas no corpo de prova. Depois você vem aplicando uma tensão normal para cisalhar, você começa a entender o comportamento daquele solo, tá? Então é um ensaio fenomenal mesmo, tá? Então basicamente os ensaios de adensamento você vai utilizar ali em situações de que tem solo mole, alguma coisa assim, é o solo saturado, e você vai gerar um carregamento naquele solo, tá? Então você precisa entender se o tempo de adensamento é ideal para você construir sua obra, ou você vai ter que tomar atitudes que acelerem esse tempo de adensamento, ou não concluir aquela obra, ou não executar aquela obra, porque financeiramente não compensa. Dependendo da situação, a aceleração do adensamento ele é um pouco cara, né? O ensaio de cisalhamento direto, você vai utilizar aí quando você vai fazer uma contenção, alguma coisa assim, que você precisa determinar parâmetros de ângulo de atrito e coesão, tá? Os ensaios triaxiais, você vai utilizar quando você vai fazer uma barragem, uma modelagem numérica, vai fazer uma contenção mais específica, algo mais refinado, que você consiga utilizar esse ensaio e esses dados que ele te fornece, tá? Juntando esses três, você consegue ter aí a maior parte dos ensaios de laboratório, tirando ensaios de caracterização, essas coisas, mas esses ensaios para determinar parâmetros geotécnicos, tá? Então, com isso você consegue fazer, creio que 95% de todos os tipos de obra que necessitam desses tipos de ensaio, tá bom? Bom, o que tinha para falar era isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui abaixo, que vai ser muito importante para mim. Vou agradecer demais essa maneira que você tem de retribuir, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Obrigado e tchau, tchau. Até o próximo.